Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Otávio Roriz, professor de Física e Matemática. A aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios de notação de índice somatório. Eu quero explorar um pouquinho mais com vocês sobre índice mudo, fazer um pouquinho mais de expansão, fazer alguns exercícios. Então, se possível, se você gostar da aula, deixe o seu like, se possível se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos lá! Vou revisar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente viu que a notação básica de somatório, que é o quê? É o sigma maiúsculo, o i igual a 1, então eu estou dizendo o quê? Começa em 1. O número aqui em cima ele vai indicar o quê? Que ele até onde vai, então eu vou começar de 1 e vou até n. Esse xi, eu vou expandir ele de acordo com a numeração. Então, por exemplo, vai de 1 até n. Então, no caso, 1, 2, 3, n, assim por diante. E o nosso i é chamado de índice mudo. Vamos explorar isso um pouquinho mais. Vamos olhar aqui. Por que ele é chamado de índice mudo? Porque não importa a letra que eu coloque. Olha aqui, coloquei K. Aqui coloquei L. E aqui eu coloquei M. Não importa a letra que eu vá colocar. Aí, na hora de fazer a expansão, ele vai da onde? Vai de 1 até n. Então, vai ser x1, x2, xn, até xn. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um somatório de... botar aqui i igual a 1 e, no caso aqui, de xi. Por exemplo, aqui, a primeira coisa que a gente olha é o quê? Número de baixo, 1. 4, eu sei que ele vai de 1 até 4. Então, se eu for fazer essa expansão, eu vou expandir como? De 1 até 4. x1 mais x2 mais x3 mais x4. Então, eu vou mudar aqui a cor para você ver. Observe, foi de 1 até 4. 1, 2, 3, 4. O i ele representa o quê? Que eu vou substituir esse índicezinho aqui pelo número, começando em 1 e vai até 4. Tudo bem? Não importa a letra que eu utilize, se eu utilizasse ali Z, A, B, C, D, não importa. Tudo bem? Vamos lá. Agora, eu tenho um exercíciozinho aqui bem simples. Considerando n igual a 3, faça a expansão do somatório. Então, ele está dizendo o quê? Que n é igual a 3. Ok? E está mandando fazer a expansão. Então, aqui a gente faz o quê? Eu vou colocar aqui. O nosso índice mudo aqui, no caso, é o L. Botei até colorido aqui. A gente identifica o índice mudo como? Aqui embaixo, ó, aqui não está L igual a 1. Então, eu sei que o nosso L é o nosso índice mudo. Eu vou repetir. N aqui, no caso, não é 3. L igual a 1. Y, L. Elevado ao quadrado. Então, aqui, como que vai ficar? Eu tenho que expandir isso até 3. Então, ele vai o quê? De 1 até 3. Então, vai ficar y1 mais y2 mais y3. E aqui eu vou colocar o parênteses. Botei aqui o elevado ao quadrado. Então, veja, eu expandi esse somatório aqui. Ele foi de 1 até 3. Ó. 1, 2, 3. Tudo bem? Vamos fazer o próximo. Fazer contra a cor. Nesse caso aqui, vamos lá. Ele está falando que n igual a 3, então vou substituir aqui. Vou botar 3k, que é o nosso índice mudo. A gente identifica aqui o índice mudo por aqui por baixo. Então, nesse caso, o índice mudo é k. zk elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou expandir de 1 até 3. Eu vou substituir o k pelo termo que está aqui embaixo, que nesse caso é qual? Vou botar aqui outra cor. 1. Então, vai ficar o quê? Z1 elevado ao quadrado, Z2 elevado ao quadrado. E aqui em cima, qual é o número que está ali em cima? Olha aqui, não é 3? Então, vai ser Z3 elevado ao quadrado. Então, veja que eu expandi de 1, 2, 3. Eu substituí o índice mudo, que nesse caso é o k, pelo primeiro e fui de 1 até 3. Tudo bem? Então, agora vamos para o próximo. Ó,
pega caderno, lápis, borracha, vai fazendo a anotação junto comigo, tudo bem? Eu preciso que você bote a mão na massa, treine também, beleza? O próximo aqui, vamos lá. No caso aqui, o n é igual a 3, j é o nosso índice mudo. Por quê? Porque aqui, ó, j igual a 1. Então, a gente sabe que o j é o índice mudo. J igual a 1, xj, yj. Vai ficar, nesse caso, primeiro termo aqui é 1, então vai ficar x1, y1, mais x2, y2, mais x3, y3. Então, veja, a gente foi de 1 até 3. Aqui, ó, 1, 2, 3. Tudo bem? Então, o n, aqui o número que sempre fica aqui em cima, ele vai delimitar, ele vai dizer, olha, o ponto final é esse número. Então, nesse caso foi 3, a gente fez tudo de 1 até 3. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão. Agora, a gente tem aqui, ó, seja x uma variável com os seguintes valores. X igual a 3, 0, 8, 5 e 4. Calcule a média aritmética. Bom, a média aritmética a gente vai ver numa aula mais para frente. Eu vou até deixar o link aqui em cima aqui no card. Mas eu já vou adiantar para vocês que a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Ok? E aí, vamos lá. Observa. Ele não deu nessa questão o número de medidas. Ele não deu o valor do n. Mas, observa, a gente tem aqui o quê? Ele não está dizendo que x são esses valores aqui? Então, ele já deu para a gente o valor do n. Nesse caso aqui, o n vai ser igual ao quê? A 5. A gente não tem 5 valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso, eu vou substituir o n por 5. Olha aí o que eu fiz. Eu substituí o n por 5. Então, agora, o que eu vou fazer? A expansão não vai de 1 até 5? O que eu vou fazer? Eu vou expandir até 5. Então, eu vou começar em 1 e vou até 5. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Veja. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Beleza. Então, a gente fez de 1 até 5. Agora, a gente pode substituir os valores que a gente tem aqui, ó. A gente tem, ó, o x1 aqui seria o quê? Ó? Vou repetir aqui o 1/5. A gente teria o quê? 3 mais 0 mais 8 mais 5 mais 4. Então, eu vou fazer essa soma, vou colocar aqui no cantinho. Olha aí, ó. 8 mais 5, 13, 13, 16, 20. Então, vai ficar 20 sobre 5, que vai dar 4. Então, a média, nesse caso aqui, a nossa média, que a gente representa o x com uma barra por cima, a média aritmética que a gente calculou, vai ser 4. Tudo bem? Então, aqui, nesse caso, ele não deu no enunciado o valor de n. A gente tinha que identificar aqui o número de medidas, que nesse caso foi 5. Substituir aqui, fiz a expansão de 1, que é o número que está aqui embaixo, fui até 5, e depois eu substituí os valores. Tudo bem? Vamos para o próximo. Agora, eu vou falar com vocês sobre média ponderada. A gente também vai ver média ponderada numa outra aula. Vou até deixar o link aqui em cima. A média ponderada, para cada medida, ela tem um peso. Tudo bem? Então, por exemplo, uma medida x1, ela vai ter um peso P1. Uma segunda medida, a gente vai ter um outro peso e assim por diante. Como que a gente faz essa conta? A gente quer calcular essa média. A gente faz aqui, ó, é uma divisão. Então, aqui no numerador, a gente vai ter aqui, ó, o somatório de PI vezes XI. Embaixo, a gente vai ter dividindo os pesos, a soma dos pesos. Olha como vai ficar. Aqui, ó, eu vou pegar esse PI, XI, vou expandir até N, e os pesos eu vou expandir também. Tudo bem?
Então, vamos fazer uma questãozinha para a gente treinar. A gente quer calcular a média ponderada, um exemplo assim bem simples. Cada nota trimestral tem um peso. A gente tem ali 876, tem os pesos ali, 2, 2, 1. Então, olha aqui, para a nossa nota 8, a gente tem peso 2. Para a nota 6, a gente tem peso 2. Para a nota 7, a gente tem peso 1. Então, olha aí, a gente tem P1. A gente tem X1, P1, X2, P2, X3, P3 e assim vai. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai expandir esse somatório até 3. Por quê? Porque a gente tem o quê? 3 medidas. Então, nesse caso, n é igual a 3. Então, vamos expandir até 3. Vai ser P1, X1, mais P2, X2, mais P3, X3. E embaixo eu vou ter o quê? A soma dos pesos. Então, eu vou de 1 até 3 também. Tenho aqui, peso 2, 2, 1. Então, vai ser P1 mais P2 mais P3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. Aqui, Vou colocar aqui, vai ser o quê? 8. No caso aqui é peso vezes medida. Então, no caso, vai ser 2 vezes 8 mais 2 vezes 6. E aqui vai ser 1 vezes 7. Aqui embaixo a gente vai ter 2 mais 2 mais 1. Ok? Então, vou botar aqui o ponto. A nossa média ponderada vai ficar 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 12. Aqui eu vou ter 7. 2 mais 2 mais 1 vai dar 5. Então, no caso, eu vou fazer, vai dar 35 dividido por 5. A nossa média ponderada vai ser 7, ok? Então, o que eu fiz? Eu identifiquei quantas medidas que a gente tem para a gente saber até onde a gente pode expandir esse somatório. Fiz a expansão no numerador, fiz a expansão no denominador, está aqui. E depois eu só substituir os valores. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir adiante. E agora uma última questãozinha. Agora eu tenho aqui, seja x e y uma variável com os seguintes valores. Aí eu tenho os valores de x e de y. E aí pede para calcular e fazer esse somatóriozinho aqui, Vamos lá, primeira coisa, a gente tem quantas medidas de cada variável? 4, né? Então, nesse caso, n igual a 4. Então, no caso aqui, o n é igual a 4. I começa em 1. xi, vou colocar aqui, xi mais 2yi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou expandir de 1. Vamos lá, botar até uma cor diferente. O nosso índice aqui é o i, por quê? Porque a letrinha que está aqui embaixo, letrinha igual a alguma coisa. Então, nesse caso aqui é o i. Está indo de 1 até 4. Então, a gente vai fazer isso de 1 até 4. Vamos lá. Vou ter x1 mais 2 vezes y1 mais x2 mais 2 vezes y2 mais x3 mais 2 vezes y3 mais x4 mais 2 vezes y4. Então, agora o que a gente vai fazer? É substituir, pegar os valores que a gente tem e botar dentro e resolver essa conta. Esse aqui, no caso aqui nosso, aqui vai ser o primeiro, o 3. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Vou pegar e vou substituir tudo aqui dentro. No caso aqui do x1, vai ser o quê? 3 mais 2 vezes 1. x2 vai ser 0 mais 2 vezes y2, no caso ali é 7. x3, 8 mais 2 vezes 6. x4 vai ser 5 mais 2 vezes 2. Então, agora é fazer conta. 3 mais 2 mais 0 mais 14. Aqui, no caso, vai ser 12, 12, 20. E ali, no caso, é 5 mais 4, 9. Então, nesse caso aqui,
vai ficar 19 mais 29. Quando a gente não sabe fazer de cabeça aqui, a gente faz no braço. Isso aí não é vergonha nenhuma. Aliás, dever de casa para vocês. Pega essas contas que eu fiz aqui, bota tudo no caderno e refaz todo o passo a passo, ok? Eu quero que você faça suas anotações. Isso é muito importante para o seu aprendizado. 9 mais 9, 8, 48. Vai dar 48. Fizemos aí a nossa conta. Então, gente, eu espero que com esses exercícios eu tenha ajudado vocês, tenha esclarecido um pouquinho mais sobre o N, até onde vai o nosso limite, que vai ser sempre o valorzinho que fica aqui em cima. Ajudar a identificar o índice mudo, saber fazer expansão, isso é muito importante, e substituir e fazer a continha. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Forte abraço, bons estudos e até a próxima!